autarquia com esse mapa mental. Então, aqui eu coloquei as principais características da autarquia. A autarquia, ela compõe a administração indireta, então ela não tem subordinação, sem subordinação, ASS sem subordinação, sem subordinação. Ela não tem caráter econômico, então ela não pode ter um fim econômico de ganhar dinheiro, a autarquia não pode ter essa finalidade. Ela deriva ali do princípio da especialização, então ela vai ter um fim específico, ela vai desempenhar atividades que são típicas da administração pública, ela é a personificação de um serviço, então você tem um serviço público que é personalizado, então você vai ter uma entidade que vai realizar um serviço público, então, por exemplo, uma universidade, ela vai estar prestando um serviço público ali, então não deve ter caráter econômico, não tem subordinação, tem especialização. Ela tem uma personalidade jurídica de direito público, ela está vinculada à administração direta sem subordinação. A nomeação dos dirigentes da autarquia é feita pelo chefe do Poder Executivo, aí vai depender do nível que ela foi criada, se foi criada pela União, vai ser o presidente, pelo Estado, governador e pelo município, prefeito. A investidura desses dirigentes é feita conforme a lei. No caso da agência reguladora, por exemplo, a lei define que tem que passar pelo Senado para validar. Aí isso tem que seguir conforme a lei. Ela está sujeita a controle, está sujeita a tutela, a supervisão, para ver se ela está atingindo a sua finalidade. Ela é criada por lei específica e extinta também por lei específica. A criação ali por lei específica, que é iniciativa do chefe do poder ali correspondente. Ela possui bens públicos, os bens dela são bens públicos, o juízo competente, que justiça que vai julgar os atos vai depender do tipo de autarquia. Se é uma autarquia federal, vai ser a justiça federal. Se é uma autarquia estadual ou municipal, vai ser a justiça estadual. Tá? Ela tem alta administração, autonomia administrativa, conforme os limites definidos na lei. Os servidores das autarquias são servidores estatutários, eles prestam concurso público, estão sujeitos ao texto constitucional e têm um regime jurídico único atualmente, tá? Aí vamos para os detalhes aqui que estão nos cantos do mapa. Então, nós temos uma autarquia associativa que é considerada um consórcio público. Se você escuta esse termo autarquia associativa, ele está conectado a consórcio público, vai ter mapa específico de consórcio público de direito público, tá? As autarquias, elas podem se transformar em empresa pública por lei, então eu posso ter uma transformação de uma autarquia numa empresa pública, é possível, mas aí faz a mesma forma de criação, precisa ter uma lei específica que faça essa transformação. Observação, a OAB não é autarquia, ela é uma entidade sui generis, né, uma entidade própria, uma entidade única, com características únicas, que são considerados ali autarquias. A gente tem os conselhos de fiscalização profissional, exceto ali a OAB, que é uma entidade sui generis, então aqui eu coloquei o exemplo do CREA. Nós temos as universidades, os institutos federais, aqui eu coloquei a UNILA, onde eu me formei em ciências econômicas. Nós temos as agências reguladoras, temos várias outras entidades que são autarquias, várias outras autarquias, o Banco Central, uma autarquia, a CVM, a Comissão de Valores Monetários, autarquia, o Conselho de Administração e Defesa Econômica, o CAD, autarquia, o ICMBio, autarquia, o IBAMA é uma autarquia, né? Então, temos inúmeros entes ali, vários entes que são autarquias. Com as características gerais das autarquias, esse aqui nós vamos falar das prerrogativas, o que ela pode, não pode, quais são as características ali próprias, né? Então, as autarquias, elas têm imunidade tributária, então eu coloquei uma barreira aqui em torno dessa, que seria essa representação da autarquia. Ela, então, é vedado se cobrar imposto, tá? Imposto não... Taxa é uma outra história, mas imposto sobre o patrimônio, renda e serviço das autarquias. E aí é aplicado quando você tem esse vínculo à finalidade. Então, ela está exercendo a atividade para a qual ela foi criada, ela não pode ter uma tributação ali, uma aplicação de imposto. Não podem ser penhorados os bens, porque seus bens são públicos. Os bens não podem ser penhorados. Mas pode ter débitos ali
referente às decisões judiciais, que aí é quitado por um sistema de precatório. A imprescritibilidade dos seus bens, né? Então, os bens públicos são imprescritíveis, então não existe o uso capião de um bem público. Então, tem um determinado edifício que é um bem da União, por exemplo, um bem de uma autarquia, aí vai uma pessoa, invade aquele edifício, aí fica lá por 10, 15, 20 anos, aí faz o uso do direito do uso capião, na verdade? Não, tá? Porque os bens são imprescritíveis das autarquias. Elas têm uma prescrição quinquenal, por isso tem esse calendário aqui com 5 anos, das suas dívidas e direitos, então prescreve em 5 anos, né, com essas dívidas e direitos contra as autarquias. Os créditos estão sujeitos à execução fiscal, ela tem possibilidade de inscrever os créditos na dívida ativa e aí ter um processo de execução fiscal, tipo de cobrança por execução fiscal. Então, se alguém ficou devendo para uma autarquia, tem essa possibilidade da autarquia inscrever o crédito para execução fiscal. Ela tem prerrogativas processuais, então processos que ela tem durante o processo ela tem determinadas características que a favorecem, então ela tem isenção das custas judiciais, exceção em relação ao reembolso das despesas judiciais da parte vencedora, que aí tem que fazer esse reembolso. Em relação às prerrogativas processuais, tem um duplo grau de jurisdição que é obrigatório, tá? Então, uma autarquia está num processo, tem que ter esse duplo grau de jurisdição. Então, por exemplo, da de um juiz tem que passar pelo menos por um tribunal. É dispensada a apresentação de um instrumento de mandato pelos procuradores do quadro pessoal. Então, você tem ali um servidor público que vai atuar como procurador num processo, não precisa apresentar um instrumento de mandato. E em relação ao prazo, ela tem prazo em dobro para as manifestações processuais. Então, se o prazo é 15 dias, se é uma autarquia, vai ter 30 dias, né? Então, ela tem esse prazo no processo em dobro. Então, essas são algumas das prerrogativas das autarquias, são as principais, as mais cobradas prerrogativas. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Bons estudos e até o próximo Mapa Mental Explicado.